Bem, irmãos, para concluirmos nosso encontro de oração, vamos fazer uma reflexão baseada no Evangelho segundo João, no capítulo 11, do verso 17 até o verso 27. É parte da narrativa a respeito da ressurreição de Lázaro. Então o texto nos diz assim: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Uma das grandes questões a respeito do nosso relacionamento com Deus diz respeito, né, à nossa busca, ao nosso desejo de compreendermos o modo de agir de Deus, de compreendermos o máximo possível a maneira como Deus age, a maneira como Deus utiliza das circunstâncias no nosso viver, a maneira como Deus permite que determinadas situações nós venhamos a enfrentar. Então, uma das grandes indagações nossa, um dos grandes questionamentos ou desejos, objetivos no nosso relacionamento com Deus, é de tentarmos compreender isso. Mas o fato é que muitas vezes mesmo, nós não conseguimos entender e compreender completamente a maneira como Deus age, chegando ao ponto de muitas vezes nós acharmos que Deus simplesmente parou de agir, que Deus simplesmente deixou ou nos deixou de lado e nos deixou à mercê das circunstâncias da vida. Esse relato do encontro de Jesus com Marta, quando o seu irmão Lázaro, era uma família muito amiga, muito próxima de Jesus, pessoas a quem Jesus amava profundamente, é quando Lázaro morre e Jesus está indo à casa deles, e quando Marta recebe a notícia de que Jesus está chegando, ela não espera ele chegar na casa, ela sai ao encontro de Jesus, enquanto que a sua irmã Maria permanece na casa. E Marta é uma representação de cada um de nós. Representação de uma pessoa que está passando por um problema seríssimo, um momento muito triste no seu viver pela perda do seu irmão querido, e que não compreende muito bem a maneira como Deus ou a maneira como Jesus estava agindo. Primeiro porque quando Jesus recebe a notícia de Lázaro, ainda Lázaro estava vivo, estava doente. Chega a Jesus a notícia de que Lázaro estava gravemente enfermo. E Jesus não parte imediatamente para a casa de Lázaro para poder cuidar dele ou tentar a promover uma cura, né, e um restabelecimento da sua saúde. Não, Jesus permanece ainda por alguns dias. E só depois que Lázaro morre é que ele vai, então, ao encontro da família enlutada. Não é somente Marta que fica confusa. Os judeus que haviam seguido até a casa dela para consolar a ela e a sua irmã Maria, eles também vão ficar confusos. Em alguns versículos mais adiante, do versículo 27, aquelas pessoas, quando veem Jesus chegando, quando veem Jesus chorando diante de toda aquela tristeza que ele presenciava, as pessoas perguntam, vem cá, uns dizem assim, vejam como ele amava Lázaro, porque Jesus estava chorando. Outros vão fazer vão dar um outro caminho, né? Um outro raciocínio ali. Eles vão dizer, mas se ele amava tanto, por que ele não chegou antes? Já que ele curou, abriu os olhos a um cego, será que não poderia ter curado esse homem?
Então havia uma atmosfera de dúvida, de questionamento a respeito da maneira como Jesus estava agindo. E Marta estava confusa, porque quando ela encontra Jesus e afirma que tudo que ele pedir a Deus, Deus iria lhe conceder, dá a entender que ela esperava que Jesus pedisse a Deus que ressuscitasse o seu irmão. Mas quando ela diz que ele está morto, já havia 4 dias, e Jesus diz, não, teu irmão ressurgirá. E a afirmação de Marta é, sim, ressurgirá, mas no último dia, na ressurreição final, quando os mortos ressuscitarem. Então era a crença dela, a crença dos judeus naquele momento. Não é? Então Jesus disse, não é disso que Jesus estava falando. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então, na cabeça de Marta, Jesus estava se referindo à ressurreição final e Jesus estava querendo mostrar a ela que o seu irmão iria ser ressuscitado naquele instante. Então, a indagação ou o desafio que Jesus coloca para Marta e que aqui eu gostaria de deixar também como desafio para nós no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, é o mesmo desafio que Jesus colocou para Marta no finalzinho dessas suas palavras. Quando ele pergunta o seguinte, crês nisto? Tu crês nisto, nessas minhas palavras? Crês que eu posso ressuscitar o teu irmão? Crês que eu sou a ressurreição e a vida? Então, o que Jesus nos desafia a nós fortalecermos no nosso dia a dia com Deus é o desafio da confiança. Marta estava diante da morte do seu irmão. Para ela, para os judeus que estavam ali a consolando, não havia mais nada a ser feito, não havia mais nada a se fazer em prol de Lázaro. Estava Jesus ali disposto a ressuscitá-lo. Parecia que para eles havia chegado o final da linha. Não havia mais o que ser feito. Jesus não havia chegado antes para poder curá-lo da doença. Não havia mais o que se fazer. E Jesus chega ali justamente para ressuscitar aquele homem que estava morto já fazia 4 dias. E o desafio de Jesus para ela e para nós hoje é esse. Crês tu nisto? Crês ou cremos que mesmo diante das circunstâncias mais difíceis, mesmo diante daquelas situações que nós imaginamos que era para Deus fazer alguma coisa e Deus não fez, era para Deus não permitir que acontecesse e Deus permitiu, e não há mais nada a se fazer, a não ser chorar e lamentar. Mesmo diante destas situações em que nós não entendemos o agir de Deus, a maneira como Deus está agindo por detrás de todas essas circunstâncias, o que Deus nos convoca e nos desafia é a fé, é uma atitude de fé, de continuarmos crendo que Deus está agindo mesmo quando todas as circunstâncias apontam ou tentam nos convencer do contrário. Crês tu nisto? Crês que Deus pode ou que Deus continua a agir e a utilizar das circunstâncias como instrumento para a concretização da sua vontade na vida de cada um de nós? Nós não conseguimos abarcar a mente de Deus. Nós não conseguimos entender completamente a maneira de Deus agir. Por que Deus faz isso? Por que Deus faz aquilo? Por que Deus permite que isso aconteça? Por que Deus permite que eu passe por determinada situação? Nada escapa ao controle de Deus. E Deus continua agindo silenciosamente, mas fazendo e utilizando cada circunstância, cada situação, por mais difícil que seja no nosso viver, para que a vontade dele, para que o propósito dele para a minha vida e para a sua vida seja concretizado. Que esse propósito se torne uma realidade. Mesmo quando os nossos olhos físicos não conseguem enxergar isso, não conseguem compreender
a maneira de Deus agir, mas Deus está agindo. É por isso que Deus sempre nos chama a um desafio de fé. Viver com Deus, viver e aprender com Ele, é aprendermos a desenvolver a nossa fé e a nossa confiança nele. Por isso essa pergunta de Jesus para Marta e para cada um de nós hoje. Crês nisto? Que Deus continua agindo? Que Deus pode transformar qualquer circunstância, qualquer situação que venhamos a enfrentar? Crês que Deus está, ou que Deus continua a agir para que tudo transcorra de acordo ou para o cumprimento da sua vontade em nossas vidas? Que a nossa resposta a esse desafio de Jesus, a esse desafio de Deus no nosso caminhar com Ele, para continuarmos preservando e amadurecendo a nossa fé, a nossa confiança nele, que a nossa resposta possa ser semelhante à de Marta, quando ela responde com essas palavras para Jesus: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Por mais impossível que pareça ser a situação, por mais calamitosa que ela seja, mas o que melhor nós podemos fazer é continuar crendo que nós servimos aquele que é o Filho de Deus que veio a este mundo e que ele pode tudo. Nada escapa ao seu poder. Nada está além da sua sabedoria. Ele conhece cada circunstância, cada detalhe da vida de cada um de nós. E ele continua agindo, mesmo quando os nossos olhos físicos não conseguem enxergar, mesmo quando a nossa mente, até o nosso coração, cai na ilusão de que Deus nos abandonou ou de que Deus não está com seus olhos voltados para nós, tamanhas as dificuldades que nós enfrentamos. Mas Deus continua agindo. O nosso caminhar com Ele é um caminhar de fé. Ainda que tudo falhe, ainda que tudo aparentemente esteja dando errado, mas creia que Deus está agindo. Que o poder dele alcança também a cada um de nós, esteja onde estivermos, passando, seja lá por que situação seja essa que nós estejamos enfrentando. E o desafio de Jesus, o desafio de Deus para nós hoje é esse. Crês tu nisto? Que a nossa fé seja a cada dia amadurecida e que tenhamos a cada dia a certeza de que Deus está conosco, de que Deus continua agindo e que os seus propósitos serão concretizados na minha vida e na sua vida. Que Deus assim nos abençoe.